Aqui no sábado, podia estar aí fazendo milhares de coisas, mas hoje não é apenas um agradecimento de vocês estarem aqui, nem mais ainda. É porque está escondido no painel. Agora eu me retei. Yeah! Tentar fazer voz de macho aqui para ver essa coisa. Vamos lá. Mas basicamente, gente, eu sei que muitos de vocês não estão apenas abrindo mão de um sábado de descanso, de relax e nada. Muitos de vocês, assim como eu, estão hoje deixando seus filhos em casa. Né? E eu sei exatamente o que significa. Né? Eu vou aqui contar um pouco da minha história, mas eu acho que ela é muito parecida com a de vocês no que tange o primeiro momento do seu contato com a Junesse. Quando você decidiu fazer esse negócio, vislumbrando uma situação melhor, mas imediatamente entendeu que ia passar por uma piora, no sentido de disponibilidade de tempo. Né? Eu estou dizendo isso porque a mim me dói deixar minha filha de 12 anos em casa, jogando joguinho de computador o dia inteiro, tendo um celular. A minha maior está aqui comigo. E eu queria realmente dedicar essa apresentação hoje, não apenas para ela, mas para os filhos de todos vocês que estão lá e que vão ser É isso aí. Vamos lá, eu fui chamado aqui hoje para contar como contar a história. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma mescla do que eu aprendi lá no Safira Weekend com outras coisas que eu sou um cara ousado, eu sempre vou fuçar um pouquinho mais para agregar alguma coisa que possa ser interessante para vocês. Tá? Mas antes disso, se eu vou ensinar como contar a história, eu tenho que contar uma história. Né? Então vocês que já ouviram a minha história, por favor, tenham paciência, porque eu só tenho uma história, não vou inventar outra. Né? Vocês vão ter que ouvir. Né? Meu nome é Sérgio Gouveia, eu sou administrador de empresas, tenho algumas especializações na área financeira, já fiz um bocado de tudo nessa vida, até garçom eu já fui. Tem gente aí também, né, que já foi garçom. E eu já fiz um bocado de coisa, né? Mas desde que eu me casei, basicamente, eu e minha esposa, Fernanda, a gente vinha buscando outra forma de melhorar a nossa remuneração, aumentar a qualidade de vida, ter uma segurança financeira, isso que todo mundo está buscando também. E a gente buscava isso e não encontrava, simplesmente porque os investimentos tradicionais, seja uma franquia, comércio, consultoria, seja o que for, tudo isso envolve algum tipo de investimento, seja de capital, que a gente não tinha suficiente para que desse um retorno interessante, seja de um payback, ou seja, um tempo de retorno do investimento muito extenso, ou algo que exigisse um nível de risco muito alto. À medida que você tem filhos, esse nível de tolerância a risco tende a diminuir, e os anos foram passando. Graças a Deus, a gente nunca passou nenhum tipo de dificuldade, né? Mas aquilo ia agoniando a gente, ia crescendo dentro da gente. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Senão vai ser isso. Até que um belo dia a Fernanda chega em casa enlouquecida, ensandecida, parecia o demônio da Tasmânia, entra pela porta e diz: cara, eu encontrei. Quem conhece sabe. E encontrou o quê, gente? Eu sei, mas não sei explicar. Como assim? Como não sabe explicar? Não, um amigão meu veio aqui me cadastrar hoje. Cadastrar, você vai entrar então, é isso? Está me dizendo que vai entrar? Vou. Mas fique tranquilo que ele vem aqui hoje, tá ali, Alexandre. Ele vem aqui hoje, ele vai te explicar. Eu falei, então, tá, beleza. Aí ele chegou lá em casa, com um notebook na mão, boa noite, sentou, abriu o notebook, virou para a Fernanda e perguntou assim: você tem alguma dúvida? Ela falou: não, me cadastra. Com um pequeno detalhe: Sérgio, me dá o cartão de crédito. Você está rindo, né, Silvio? Aí ela foi e se cadastrou. Alexandre, tão rápido quanto entrou, fechou o notebook, vazou. Eu falei: o que foi que aconteceu? Eu sei que passou meu cartão em alguma coisa que você não sabe o que é, mas gostou. É isso mesmo? E aí ela disse: fica tranquilo, esse negócio tem reuniões semanais, você vai na próxima, terça-feira você vai lá, você vai entender tudo. Eu falei: então, beleza. Agora que eu paguei, eu vou mesmo. E aí eu fui. E estava lá Danilo, todo mundo aí conhece Danilo lá, falando, sentei lá no fundo, mariposa, Danilo muito gentil: você chega para casa, não, deixa quieto aqui. Falou. E depois de uma hora, blá, Fernanda veio para mim: e agora, você entendeu? Eu falei: entendi. E aí, o que você achou? Se posso ser sincero? Cara, você caiu numa roubada, uma furada, cara. Essas conversas de pirâmide, como é que você cai num negócio desse, velho?
nada. Ele, você acha que tem que... Cara, só pode ter... Ó, tá todo mundo falando de um bocado de dinheiro, de viajar para o mundo inteiro. Todo mundo vai se ajudar, todo mundo é amigo, sorrindo. Se não for um comercial de margarina, eu não sei o que é. Mas, assim, toca aí, cara. Vai ali. Você entrou, vai, vê aí, vai rolar. E ela foi, né? Ela era gerente geral, o gerente comercial da Vivo. E foi tocando. Para resumir a história, com 6 meses de negócio, ela estava ganhando o mesmo que ganhava na Vivo, mais até um pouco. E ganhou uma viagem para Orlando. Você morreu para Orlando, Estados Unidos. Veja isso, né? Orlando é algum país, alguma cidade aqui do Brasil. Não, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Lá, rapaz, eu quero ver. O desafio foi tão grande que a viagem veio junto com um furacão, e ainda assim ela foi. E de lá mandou as fotos, os vídeos, tudo, que eu falei, cara, é real. Quando ela voltou, eu disse, bicho, eu não sei que outras provas você está precisando que esse negócio funcione, mas o fato é que está acontecendo, é real. Não só para mim, mas outras pessoas também. E se a gente quiser acelerar esse tipo de resultado, só tem um jeito, você se juntar a mim. Não, mas eu já estou ajudando, estou indicando as pessoas. Não, cara, você não está entendendo. É você entrar no jogo para valer, você se profissionalizar, virar eu. Aí eu falei, Fernanda, senta aqui. Olha só, eu sou gerente geral de uma empresa, trabalho 8, 10 horas por dia. Eu sou síndico de um condomínio, você sabe a situação que está o condomínio, um monte de coisa para fazer. Eu sou pai de 2 filhas que eu faço questão de dedicar um tempo de qualidade. A gente não tem empregada, ela sabe como eu ajudo em casa. E entre meia-noite e 6 horas da manhã eu tenho um péssimo hábito de dormir. Então, me conta aí onde é que é exatamente que você quer que eu entre. Eu falei, cara, se vira. E aí comecei a frequentar eventos como esse, onde a gente começa a ver que realmente a força da sua vontade faz você extrair leite de pedra, literalmente. Né? Eu estava conversando aqui antes de começar a Open com outras pessoas. A minha rotina não mudou, ela piorou por causa da Juness, é óbvio, porque eu tive que inserir no tempo que eu não tinha, eu tive que parir tempo. E hoje eu vou malhar, eu sento na bicicleta, eu estou lendo um livro. Quando eu subo, eu faço um potão de salada de fruta, eu vou comer no chuveiro, eu não estou brincando, é verdade isso. Vários dos convites que eu faço são feitos no elevador, descendo para a garagem, ou no sinal vermelho. É assim. É aí que você realmente vê qual é o seu desejo, o tamanho do seu desejo ardente, e isso é uma função direta da sua crença. Você olha para frente e fala, cara, é ali, e vai ser demais, e eu posso. E é isso que a gente enxerga. Então, a minha história vem justamente de um momento que a gente estava numa manutenção de um conforto aparente, que nos dava um desconforto enorme, porque a gente olhava para frente e via um negócio cinzento, né? E que agora é o oposto. Eu estou numa confusão, num mundo louco, enlouquecido. Eu acho que a maioria de vocês está nisso aí também. Mas a gente vê claramente, a gente vê ali na frente, falei, é ali que eu vou chegar e é ali que eu vou passar o resto da vida. E esse aqui é o grande barato desse negócio. E eu acabo de contar a minha história para vocês. O que vocês acharam? Eu vou tocar aqui uma musiquinha, um videozinho de alguns segundos. E depois eu quero que vocês, aquelas pessoas que tiveram um sentimento positivo ao ouvir essa musiquinha, a ver essa coisa, levantem a mão. Aqueles que sentiram negativo, vocês fiquem como estão, ok? Será que vai? Desculpa, eu quero uma orquestra de gagos. Bem, aqueles que sentiram algo positivo ao ouvir essa música. Qual é a sensação quando você ouve isso daí? Que vem uma história legal, né? Que vai ser... Você meio que se ajeita na Meu Deus, eu pensei que era para dizer que era Manda, bora. a falha era legal. Tem um negócio legal aí, né, cara? Uma coisa bacana.
Contar histórias, gente. O ser humano é um bicho predisposto a ouvir histórias. Isso está no nosso DNA. É uma memória ancestral dos tempos em que não existia nem linguagem verbal e muito menos escrita. Foi assim que as tradições, os conhecimentos sobre a própria humanidade foram passados de pai para filho nas tribos, né? Para que posteriormente aquilo ali pudesse ser registrado de alguma forma, sob forma escrita e tudo mais. Então a gente é ensinado a contar e ouvir histórias e gostar desse processo desde sempre, desde tempos imemoriais. Isso está impregnado na gente. Contar história é uma coisa muito humana, né? E é justamente por isso que eu botei essa imagem aí, ó. É isso que vocês fazem com seus filhos, é isso que seus pais fizeram com vocês. E é isso que os filhos deles vão fazer com os deles e assim por diante, porque isso aí faz parte da nossa história com seres humanos. Então a história é algo poderoso, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Por que elas gostam de ouvir histórias? Primeiro, porque contar uma história constrói uma ponte entre o atual e o possível, que muitas vezes parece impossível. Exercita a sua cabeça e diz, não, realmente, a história começou aí mais ou menos numa realidade que é a minha, mas o cara nunca tinha pensado nisso. Não, olha, legal, isso aí botou minha cabeça para funcionar. Segundo, que contar uma história cria empatia e identificação. Ou seja, quando você se identifica com o personagem, você é capaz de chorar por ele, mesmo tendo assistido só meia hora de um filme e tendo acabado de conhecê-lo. Verdade? Quem já chorou aqui em filme? Por quê? Vocês são parentes do cara? Não. A história foi contada, te envolveu de tal forma, criou uma empatia tão grande com o personagem que quando ele morre, você quase morre junto. Não é isso? Então, quando você... É essa fonte que eu falo, né? É essa empatia que eu falo. Quando você conta uma história, você está criando uma ponte entre você e a pessoa com a qual você está conversando. Quando eu contei a minha história aqui, com certeza vocês pensaram muito... isso aí também... Pô, bem que ele falou, eu também já passei por isso. Não, eu sei como ele está se sentindo e tal. Contar uma história prepara a mente para o novo. Você abre a cabeça da pessoa para conceber e aceitar uma possibilidade nova. E a história ainda tem uma outra coisa bem bacana. Quando você entra numa argumentação, eu acho isso, mas eu acho aquilo, você tem uma enorme possibilidade de criar pontos de atrito, pontos de discordância. A pessoa concorda ou discorda. Se concordar, ótimo. Se discordar, lá vai você, derrubando a objeção, blá, blá, blá. Mas quando você conta uma história, você contextualiza uma opinião, uma situação, que a pessoa não vai concordar nem discordar, ela vai apenas refletir. Você, de certa forma, está saindo um pouco da possibilidade de criar um atrito com uma discordância. A história é aquela, gosta ou não gosta. E muitas vezes isso é útil, porque quando você está colocando um ponto de vista e ainda não terminou, quem apresenta plano sabe isso aí, né? Se ainda não terminou de falar, a pessoa já está botando uma objeção. Ao contar uma história, a história tem começo, meio e fim. Ela vai ter que ouvir até o fim. Então, se você consegue contextualizar uma situação através de uma história, é maior a probabilidade, a possibilidade que a pessoa ouça do começo até o fim sem interromper. Beleza? A jornada do herói. Alguém já ouviu falar nisso? O que é a jornada do herói? A jornada do herói é um termo técnico que define a estrutura básica de praticamente qualquer história que você já ouviu em toda a sua vida. Desde aquelas contadas nas cavernas até os blockbusters aí que estão vendendo filme no cinema a rodo. Existe uma estrutura clássica que as pessoas gostam e elas buscam, elas procuram e elas se identificam quando a estrutura dessa história passa pela estrutura chamada a jornada do herói, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tem muita gente acessando a internet. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos
mitos da antiguidade. E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias, explicando como cada uma representa uma. Pede pro pessoal sair da... Ou então pede pro pessoal desligar o Wi-Fi um pouquinho. Tá muita gente usando. Fecha, acho que tá carregado. Fecha as abas e deixa só. Fecha as abas, né? Ou então salva na área de trabalho. Não, tá tudo salvo, tá tudo local aqui. Tá, não tá vindo de lugar nenhum, não, é daqui mesmo. Local. Fecha e abre. Alguma coisa errada que não tá certo. Vai em cima, a jornada do herói do segundo. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? Se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói, você acreditaria nisso? Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói, com dezenas de histórias explicando como cada uma representa um monolito. Então, o normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Esse do seu livro ou filme favorito? Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entre o mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona enigmas, mata monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação. O pior do herói. 6 horas. Crise. Essa é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica um tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevado a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem essa fórmula antiga muito de perto. Vemos como bem jogos vorazes se encaixam no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen é ser chamado para a aventura de desenvolvimento da história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio. E sobre a ajuda? Alguém vai ajudar em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos,
refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você faz maga dragões ou combate em Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell diz: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença seu medo e reivindique o tesouro que busca. Então, faça tudo outra vez. Legal, né? Feche o som. Aberto o vídeo. Fecha o vídeo. O vídeo tá aberto. Hashtag vai ficar. O que Harry Potter? Katniss Everdeen. Legal, né? Eu fiquei bem impressionado quando eu vi. Realmente, se você for analisar, a maioria das histórias segue esse roteiro aí, com pequenas variantes. E é sempre isso. E aí, o que a gente aprende da jornada do herói? O que pode ser utilizado no nosso negócio, né? A estrutura básica da história que a gente conta, que deve contar, de maneira sucinta, respeita muitos daqueles pontos que tem lá no Jornada do Herói. Mas, de uma forma resumida, a recomendação é essa daqui. Começar dizendo o que você fazia, como era a sua vida, para depois o que é que você não gostava, quais eram as suas dores. Em seguida dizer que você achou uma solução, discorrer brevemente sobre ela, que vai ser o assunto a ser mostrado depois. E a partir disso, qual é a sua nova visão de futuro. Essa é a estrutura básica de uma contação de histórias, da sua história, em eventos ou mesmo no 1 a 1, né? Para que as pessoas possam gerar essa identificação aí com você. Bem, deixa eu explicar o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou mostrar aqui para vocês 4 histórias sendo contadas por grandes líderes do nosso negócio. Tá? E o que eu quero que vocês façam é buscar analisar cada uma das histórias que eles vão contar. Só tem história, mas não. Tá? Cada uma das histórias que eles vão contar e monitorar mentalmente. Ainda não precisa trabalhar com isso. Vocês vão ralar hoje, não? Vocês vão analisando. Analisar mentalmente se eles estão passando por essas fases aí, se eles cumpriram cada uma dessas fases. Então, de novo, o que você fazia, como era a sua vida, o que você não gostava, quais eram as suas dores, você achou uma solução, sua nova visão de futuro. Vamos ver como é que os nossos grandes líderes lidam com isso. Bom, antes de eu começar a falar o que teve mais, é legal de ter uma identificação, primeiro do porquê que eu comecei a trabalhar com essa indústria. Que, resumidamente, eu era um cara que eu não estava construindo as coisas na velocidade que eu queria. Eu estava com aquele sentimento que passava ano, entrava ano, passava ano, eu não construía nada efetivamente em relação às funções, às conexões, ao que eu queria. Eu ficar insatisfeito de uma maneira positiva. É a bateria. Me abriu a cabeça para outras oportunidades, e no qual, há 5 anos atrás, eu só fui seu lugar. Não numa reunião, num vídeo ao vivo, mas numa apresentação, e onde eu pude perceber que eu podia, em tempo parcial, começar a empreender. Em tempo parcial, sem largar o que eu fazia, sem ter cheque, sem ter risco, onde o maior investimento dentro do network marketing é compromisso, é empenho e é essa cara que você queria algo mais. Não é perfeito, já desde a aviso, marketing de relacionamento não é perfeito, isso é melhor do que as outras maneiras que você entendeu. Será que é? Antes eu vou falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Fabiano Barcelos, eu tenho 38 anos de idade, sou médico de formação, sou clínico, sou cardiologista
fiz ecocardiografia, e em gestão hospitalar, sou e sempre fui completamente apaixonado pela medicina, e uma das coisas que mais me deu vontade de procurar algo diferente era fazer o que eu amava dentro da medicina. Eu aprendi uma medicina com meu tio, que já infelizmente já faleceu, uma medicina humana, uma medicina onde a gente se importava com o paciente, uma medicina onde você tocava no teu paciente, e o bem do teu paciente. E quando me formei, eu comecei a encontrar uma medicina completamente diferente, onde os valores estavam muito invertidos, onde as pessoas estavam mais preocupadas em ganhar dinheiro, sem generalizar, mas uma grande parte delas, e eu não consegui desenvolver essa medicina que eu tanto amava. Fui até da MBA tentar ser gestor e não consegui trabalhar também com chefe, com engolir saco, com politicagem, e eu comecei a ficar um pouco desesperado, né? Meus amigos brincavam comigo que eu era o único cara que ganhava bem na medicina, desesperado para poder mudar de vida. Não é à toa, eu acho que nada é à toa quando você está em movimento, quando você está querendo alguma coisa diferente. Chegou essa oportunidade para mim, por um grande amigo meu, de longa data, foi na minha casa, me apresentou essa proposta. E é engraçado porque, no primeiro momento, eu virei para ele e falei que eu não tinha tempo, e não tinha mesmo, eu trabalhava 86 horas semanais, que eu não tinha perfil, que eu odiava a venda, que eu odiava venda. Na minha cabeça, vou falar de uma empresa que tem o que vai acontecer? Afinal de contas, estamos falando de uma empresa de marketing de relacionamento e venda direta. E na tua cabeça fica a venda, na tua cabeça fica o pegar o produto e empurrar para o próximo. E era o que estava na minha cabeça também. Né? Eu comecei a entender que todo mundo é vendedor, eu comecei a entender que a venda nada mais é do que você ter a solução para o problema de alguém. Eu comecei a entender que tudo que você indica é uma venda. Eu comecei a entender que eu, pegando um cartão meu de médico, te entregando, eu estou vendendo meu serviço para você. Então a venda ela começou a ficar muito clara para mim. Um bom vendedor é um cara que não chapeia ninguém, é um cara que tem um bom produto na mão. O cara que não tem um bom produto na mão, ele precisa te pentelhar para você poder comprar o produto dele, que era o que me incomodava. Né? A segunda coisa que me incomodava era a falta de tempo. E o que era uma objeção para mim naquele momento se transformou numa ferramenta para eu poder correr atrás de resolver esse problema. O que todo mundo fala, eu não tenho algo, para mim na minha cabeça estava muito claro. Se eu não fizer algo diferente, eu nunca terei. A definição de insanidade de Albert Einstein é você achar que seu futuro vai ser diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se eu sempre estivesse dando aqueles plantões, eu sempre estaria reclamando de tempo. Resolvi ter menos tempo ainda no primeiro momento, mas começar a desenvolver uma ferramenta em paralelo, e graças a Deus essa ferramenta pode ser feita em paralelo, para poder ter o resultado que eu almejava lá na frente. Hoje, graças a Deus, hoje a medicina para mim é só um hobby, é só um prazer, construir algo muito grande dentro dessa indústria. É possível você construir algo muito grande fora do tradicional. Essa é uma indústria que eu recomendo para as pessoas, eu recomendo muito, principalmente para você que está querendo algo diferente lá na frente, porque pode ser feito em paralelo à tua carreira. Você não vai largar a tua engenharia, a tua arquitetura, a tua medicina. Isso aqui você pode construir em tempo paralelo. Basta ter disciplina para você colocar alguns momentos da tua vida para você poder construir o resultado que você tanto almeja. E para terminar, o perfil. Né? Eu acredito que ninguém aí que está vendo esse filme como convidado, ninguém tem perfil. Eu deixo muito claro que você não tem perfil. Por quê? Porque você nunca fez isso. Então, algo que você nunca fez, você jamais vai ter perfil. Eu brinco muito e falo, você não tem perfil hoje para falar japonês, porque você nunca falou. Só que a única coisa que você precisa ter vontade, algo grande para você poder realizar é a vontade. Se você tem vontade, o resto são todas as habilidades que você vai ter ao longo do processo. Tá? Então todas as minhas objeções que eu tinha no início foram contornadas, graças a Deus eu comecei a construir isso, sem saber como eu ia fazer, sabendo que alguém iria me orientar. E isso aqui mudou completamente a minha vida e a vida da minha família. Eu estou hoje aqui para poder ajudar a mudar a sua. Ok? São 4 vídeos, mas por questão de tempo eu estou achando melhor parar nesses 2 aqui. Duda Nancy. Fala galera, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Rafael Acioli. Há 6 anos eu desenvolvo essa profissão do marketing de relacionamento. Atualmente estou com 25 anos de idade. E há 6 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com essa profissão, eu confesso que o que me incomodava naquela época, primeiro, era a questão financeira. Eu era funcionário, trabalhava numa construtora, gostaria de ganhar mais dinheiro e o meu trabalho não dependia de mim para ganhar mais dinheiro. Então, o meu primeiro motivo para começar a desenvolver esse projeto foi começar uma renda extra, onde um tempo depois se tornou minha renda principal. E mais do que isso,
a qualidade de vida que eu estava tendo, a rotina que eu estava tendo, era algo que me incomodava demais. Eu brinco que eu tinha aquela síndrome do domingo à noite. Eu era uma das pessoas, igual a maioria das pessoas do Brasil, que no domingo à noite ficava um pouquinho mais triste, porque segunda-feira tinha que acordar cedo, botar até de gravata, ir para o escritório e ficar algumas horas fazendo um trabalho que eu confesso para vocês que não me dava muito prazer. E por que eu fazia esse trabalho? Porque ele que pagava minhas contas e meu salário ali no final do mês. Então, mais do que o dinheiro, eu confesso que a qualidade de vida e o estilo de vida que eu pude enxergar através dessa profissão brilhou meu olho e fez eu começar a desenvolver esse modelo de negócio há 6 anos atrás, onde hoje, 6 anos depois, conquistei minha independência financeira, pude fazer algumas viagens ao redor do mundo, fazer amigos incríveis. Então, o recado que eu queria começar deixando para vocês, independente do que você veio buscar nesse vídeo, nessa oportunidade, você pode ter a certeza que esse é um negócio para te dar mais tempo, para te dar mais dinheiro, para te dar mais qualidade de vida, ou até mesmo para fazer com que você deixe um legado e possa impactar na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Duda, Nancy. Antes de mais nada, antes de começar a falar, né, desse plano de negócios que realmente vem transformando, né, um processo que eu estou vivendo aqui dentro, eu vou falar para vocês um pouco de mim, né? Quem é a Duda Nancy, de onde ela veio, o que ela faz, o que ela fez. E eu tenho 32 anos, passei, acho que pelo que a maioria das pessoas, né, passam, né, estudar nos colégios bacanas, passar na faculdade, escolher a carreira. E aí, nesse momento que eu escolhi a carreira, foi muito novo para todo mundo, né? A gente toma essa decisão sem saber direito, mas é aquilo, encarei de uma forma positiva, passei para a faculdade que eu queria e fui fazer publicidade na PUC lá no Rio. Só que dentro da faculdade, aprendendo sobre o que eu queria me tornar como profissional, eu vi que eu não queria ser publicitária. Então, já dentro da faculdade, ainda bem que foi rápido, eu me liguei que eu queria trabalhar com marketing, que eu queria trabalhar, enfim, com essa profissão que é o que eu faço até hoje, né? Bem ou mal, estamos falando de marketing de relacionamento. Então, continuei no marketing. Eu fui, na verdade, para o mercado de trabalho com uma visão e com uma perspectiva do que ia ser minha vida, e eu acho que para a maioria das pessoas aconteceu o contrário, né? Muita coisa que eu achava que era, não era. Óbvio que a gente aprende muito, eu devo muito à minha carreira, devo muito à minha profissão, mas internamente, em termos de modelo, né, de politicagem interna, de empresa, de horário, de rotina, aquilo já não me era tão confortável. Então, foi uma percepção que a maioria das pessoas, que até são bem mais velhas do que eu, né, eu sou nova ainda, passam a vida inteira aceitando essas condições que a carreira, que o emprego impõe, o salário, né, a carga horária, etc, etc, e passam a vida inteira achando que tem que ser assim, achando que nada pode mudar. E graças a uma demissão, então assim, um momento ruim da minha vida me trouxe, na verdade me empurrou quase que de obrigação para o lado do empreendedorismo, que não foi, né, ainda esse modelo de negócios, mas assim que eu fui demitida, eu trabalhei 3 anos de carteira assinada, tá, ali no dia a dia, pegava ônibus, ia para o trabalho, acordava cedo, não fazia nada além de trabalhar, porque não dava tempo, eu também não tinha dinheiro para fazer curso, academia, nada, então era tudo muito restrito. E aí eu fui demitida, me vi sem chão, só que graças a Deus, desde que eu sou muito novinha, eu trabalho como modelo, então era uma coisa, uma carreira. Na verdade, eu nem entendia como carreira, que aos 15 anos praticamente me obrigaram a seguir, porque, né, eu tenho uma irmã gêmea, eram 2 meninas, iguaizinhas, bonitinhas e tal, e eu fui praticamente empurrada, porque eu era muito tímida, né, não era uma pessoa de relacionamento, não era uma pessoa super, né, dinâmica e tudo mais, a gente aprende, né, ao longo da vida. Graças a Deus, isso daqui foi muito importante para esse meu desenvolvimento. E aí eu voltei a trabalhar como modelo, porque era a saída que eu tinha, né? Eu sabia que eu poderia fazer uma graninha ali, uma coisa que eu nunca mais achei que ia me envolver, e até hoje eu faço alguns trabalhos. E eu abri uma empresa pequena de marketing digital. Então, falando de marketing de novo, né? A comunicação tá andando, né, de uma maneira muito rápida e está mudando muito rápido. Então, o que eu abri na minha empresa na época, que era fazer postagem, mídia social, atualizar blog, Facebook, Instagram, tudo que aparecia de rede social, eu tinha que me atualizar ali rapidinho para poder passar para os clientes e tal. Então comecei a fazer isso de casa, era home office, então era super simples, né, de tocar o negócio, era super simples enfim, não tinha muito gasto, mas também não dava muito giro ainda financeiro. Então quando eu voltei a modelar, eu comecei a fazer de uma forma mais
acho que é isso, a gente pode tocar o que a gente quiser de carreira, só que quando a gente toma a decisão de tomar, né, de fazer de forma profissional, e eu falo aqui, né, dentro do nosso modelo de negócio também, a coisa muda. E quando eu comecei a ganhar muito dinheiro como modelo, foi exatamente nesse momento que virou a chave. Eu falei, não, eu posso sim transformar minha vida com isso daqui que eu fazia para ganhar um dinheirinho a mais. E foi o que aconteceu. Eu tinha minha empresa, ela começou a ganhar corpo, trabalhava como modelo, trabalhava de casa, comecei a ter liberdade, comecei a ter tempo, comecei a ter dinheiro. Fiz minha primeira viagem para a Europa, né, nessa época, reformei um apartamento. Então, assim, minha vida estava indo bem. Exatamente no modelo de negócios que eu criei, né, ali. Foi uma coisa que é uma ferramenta que as pessoas estavam exigindo esse dia a dia de postagem, né, de fazer, de ter ali uma carinha na rede social, uma vitrine na rede social. E eu comecei a oferecer e ganhar vários clientes, ganhar vários chefes, mas eu tinha o meu horário, eu podia fazer minhas férias no momento que eu queria, estender um feriado e tal. Então, quando a gente experimenta esse momento de liberdade, uma vez sequer na vida, a gente nunca mais vai voltar a ter o tradicional, alguém mandando no teu tempo, alguém mandando na tua vida. Então, realmente, eu sempre, depois que eu, né, fui demitida, sempre busquei ferramentas e coisas que eu poderia tocar em paralelo para poder seguir com essa minha liberdade de tempo e talvez a liberdade financeira, porque até então estava ali, estava bacana, mas não era nada, tipo, muito, né, que eu poderia ter, assim, realizar todos os meus sonhos, fazer tudo que eu queria da minha vida, né. Então, assim, esse modelo de negócios que eu vou apresentar para vocês agora apareceu na minha vida em 2015, foi bem perto do meu aniversário. Quando eu tomei a decisão de fazer, foi no dia do meu aniversário, então foi completamente transformador, foi exatamente, eu falo para as pessoas brincando, mas foi uma mudança de ciclo, né? Iniciei um ciclo nessa carreira nova, mas assim, totalmente despretensiosa, tipo, fui ali, vi o plano de negócios, tive as minhas críticas, tive meus preconceitos, mas me dei a liberdade, me dei, na verdade, o tempo e para conseguir conversar com pessoas, né, que hoje em dia fazem um trabalho fantástico aqui, tem mais experiência do que eu, para entender realmente o que é esse mundo obscuro do marketing de relacionamento. E acabou que eu mergulhei tão de cabeça e tão profundo. Eu queria, na verdade, um dinheiro para fazer meu casamento, né? Eu pagava a conta ali, tudo muito certinho, então eu ia casar, queria um pouquinho mais de dinheiro. Encontrei a ferramenta por uma amiga que, graças a Deus, me apresentou, porque eu procurei, né? O legal da minha história é que, assim, não foi, não estava ali muito querendo fazer outra coisa, não. Eu estava querendo, eu estava buscando, eu estava fazendo pesquisa na internet, perguntando para amigo, o que eu posso fazer a mais, né? Um plano C, um plano D. E aí uma amiga me apresentou e realmente foi uma coisa que, nossa, eu tenho que agradecer, eu agradeço. Hoje em dia a gratidão é uma palavra que eu falo demais na minha vida, porque não tem nada que se encaixe melhor. Então vou passar para vocês a minha experiência com essa empresa maravilhosa, que óbvio, eu ainda faço meus trabalhos, mas os meus trabalhos principais viraram o plano B e hoje em dia esse daqui é o plano A. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho, galera... Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou atrasadíssimo, já estou tomando pito aqui. Se a gente avançar uns 15 a 20 minutos no horário além, tá ok para vocês? Tá. Pode ser? Algumas coisas que eu notei quando eu estava assistindo essas contações de história aí, né? E alguns aspectos que vocês têm que ter cuidado também, tem que monitorar conscientemente quando estiver contando a sua história. A primeira, quais aspectos você deseja realçar? Eu vejo muita gente contando sua história desde o comecinho. No início, Deus era o verbo, criou o céu e a terra. Precisa? O que precisa ser contado efetivamente para você alcançar seu objetivo? Não é isso? A outra coisa é, quais desses itens, desses aspectos, dessas coisas interessam a pessoa que está te ouvindo? Podem interessar. Né? Então você tem que escolher bem. Onde é o ponto de partida da sua história? Começou aonde exatamente? O resto não interessa. Tá? A história está de alguma forma conectada ao conteúdo que vem a seguir? Por que você conta a história? Dentre todos os motivos que eu coloquei ali, é o seguinte, olha, você que não me conhece, eu vou te apresentar um negócio e eu quero que você saiba como é que eu cheguei até ele. Porque um dia você vai contar essa mesma história também, tem as suas idiosincrasias, mas a história de cada um. Ele basicamente conecta o ontem com o agora.
Quanto tempo sua história leva lá para ser contada? Esse é um erro comum. Pessoas que passam 10, 12, 15 minutos contando suas histórias em uma open ou em uma 1-a-1, né? É enfadonho, gente. A sua história, a pessoa que mais gosta da sua história é você. Tenha em mente isso. Tá? Você revive, você sente aquilo de novo, mas a pessoa na sua frente, ela não veio para ouvir sua história. A sua história tem que ser rápida. Uma dessas histórias que a gente mostrou, na minha opinião, ficou longa demais. Com certeza. Estava longa demais, é a minha opinião. Né? E esse é um cuidado que você tem, porque a percepção de quem está sentado aí é diferente de quem está falando aqui. Eu, por exemplo, estou estourado 15 minutos, estou me achando aqui. Mas está estourado e Tati não está me achando. Entendeu? Vocês estão pensando que vão ficar só me ouvindo, né? Estão enganados. É o seguinte, a gente vai fazer um trabalho agora que eu gostaria que vocês trabalhassem em paz. A pessoa que está do seu lado aí, a pessoa que está próxima a você, não precisa sair do lugar, nada não. Mas basicamente é o seguinte, eu quero que vocês, de acordo com essa estruturação aí, tomem notas. Peraí. Tomem notas de coisas que podem auxiliar, gatilhos que possam auxiliar a você contar a sua história, tá? De acordo com esse diagrama. Então, por exemplo, na parte da sua história, que você vai falar com o que você fazia, como era a sua vida, talvez as anotações que vocês vão fazer, talvez sejam: sou professor, trabalhava 60 horas por semana, tomava 3 transportes para ir. O que eu quero então que vocês façam nesse momento ainda não é interagir com o seu colega, é tirar 1 minuto para fazer anotações simples, rápidas, bem sucintas, são gatilhos, é como se isso aqui fosse seu PowerPoint. Você abriu, olhou, já sei o que eu vou dizer. Então eu quero que vocês façam anotações no papel desta fase, e desta fase, e desta, e desta. Tá? Então vocês vão pegar um pedaço de papel e vão anotar gatilhos sobre a sua história, que passam por estas 4 fases. Vocês têm 2 minutos para fazer isso. Gatilhos rápidos, palavras soltas. São só lembretes para depois você contar para o seu colega, tá? 2 minutos está rolando. Tem um. Pegar dentro da bolsa. Deixa eu tentar. Amigão. Tem mais. É sobre você, né? Sua história. Conseguiu, Gó? As 4. Palavras soltas. Só para você usar como referência quando for contar sua história. Segundos. Ok. Mesmo que não esteja completo, com certeza algumas palavras já estão na cabeça aí ecoando. Essa é a intenção.
O que eu queria agora que vocês fizessem, eu vou dar 4 minutos para essa dinâmica, sendo que 2 minutos A vai contar a história para B, e nos 2 outros minutos B vai contar a história para A, aí nos pares que vocês estão formando. Ok? Quando der 2 minutos eu vou dizer troca. Começou. Não sabe não, olha. É só fazer assim, ó. É melhor. Ô, rapaz. Não usa a cabeça, não. Vai começar. Vai você. Bom, eu sou administrador, formado em administração. Primeira vez que você está falando certo. Trabalho no hospital hoje. Com 44 horas semanais. Depende do transporte. Tem que acordar cedo. Olha no papel. Isso acaba deixando a gente exausto, né? A gente vai vendo dentro do trabalho sem a decidindo e a gente vai vendo as coisas encarecendo, a gente sem dinheiro. Aí apareceu um amigo da minha esposa trazendo uma proposta de trabalho novo, onde a gente não precisa largar a nossa profissão, onde vai estar incrementando nossa renda. E a gente está sempre aprendendo. E o bom dessa atividade que ela trouxe para a gente é que ela nos permite contar com pessoas. Né? Muda! Eu vou falar o meu. Bom, trabalhei desde que me formei como professora, sempre só soube fazer isso, ser professora, nunca fui ensinada. Trabalho hoje, atualmente, como professora no estado, 40 horas. Dependo de transporte, sim. Antigamente eu trabalhava, pegava condução para ir para Lauro de Freitas, ia e voltava, às vezes ia de manhã cedo, só voltava de noite, trabalhava 3 turnos. E chegou um momento que eu sempre gostei do que eu faço, da educação, eu sempre gostei da aula, mas a maior dor era não ter condições de ter uma retenção financeira. Eu não tinha condições de economizar, porque pelo fato de ser casada, mãe de 3 filhos, ter muita despesa dentro de casa, eu não tinha perspectiva de futuro, era uma dor que eu não via que minha vida poderia melhorar com o trabalho que eu estava fazendo. E aí foi quando apareceu a Junés na minha vida, e dessa forma eu percebi que poderia ter uma visão, uma perspectiva de futuro, porque seria um ganho paralelo, um extra a mais do que eu já tinha. Então com aquele extra eu poderia realizar alguns sonhos. E minha visão do futuro é que eu sei que daqui a 15 anos, quando eu chegar à minha aposentadoria, eu vou ter um benefício muito grande do que eu tenho colhido, do que eu vou colher. Sentiu que aprendeu? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Então beleza, vamos em frente. Vamos passar para a próxima fase, que é edificar. Eu fui chamado aqui para compartilhar um pouco sobre contar a história, também como edificar. E eu vou logo para o dicionário, que já vai edificar. O que o pai dos burros diz sobre edificar. E aí eu encontrei essas definições aí. Qual é o que vocês acham que mais se identifica com o que a gente vai lidar aqui hoje? O que mais se identifica é conduzir ou ser conduzido à virtude pelo exemplo e pela palavra. Né? Por que edificar é importante? Vou fazer aqui uma simulação rapidinha. Imagine que eu vou... Tati é minha downline. Tati é minha downline. E aí ela tem um prospecto. Né? E aí a gente chega lá, a gente vai fazer um 2 a 1. Chegamos eu e Tati com esse prospecto.
E Tati vira e faz o seguinte: Sérgio, esse cara aqui é o empresário top das galáxias, esse cara aqui que arrebenta, ele manda em tudo aqui, olha. Ele faz fortuna, tudo que ele toca é ouro, o cara é bom demais, todo mundo conhece. O nome dele é Carlos. Carlos, você quer Sérgio? Matou o Sérgio. Ó Carlos. Ó Sérgio. Como é que Tati vai colocar Sérgio na frente de Carlos para propor alguma coisa para Carlos? Ela já começou dizendo assim, ó, quem é você que fala alguma coisa para Carlos? Carlos é um cara. Você é um cara. Não é isso? A importância da edificação é justamente essa. Você, pelo menos, no mínimo, nivelar as pessoas. Né? E dizer, olha, esse cara, esse estranho que você acabou de apertar a mão aqui, acabou de ser apresentado, ele tem coisas que podem te acrescentar. Ouça ele. Ele tem coisas que vão te interessar e que vão agregar para você. E para você fazer isso em alguns poucos segundos, que é aquele momento que você está introduzindo a pessoa pela primeira vez, você tem que edificar, ou seja, você tem que construir nele uma cadeia de valor que o outro enxerga e fala, pô, esse cara aí, pelo que Tati está dizendo, tá bom, eu vou ver ele. Entende? Então essa é a importância de fazer uma edificação adequada. Entendeu? Se você chega num evento e não edifica a pessoa, você coloca um estranho para ter que se construir sozinho. E obviamente que é muito mais crível, tem muito mais credibilidade quando alguém fala de você do que você mesmo. Oh, eu sou retado, eu sou o cara, faça aconteça, não pode me ver. É uma coisa. A outra coisa é Tati dizer isso de mim. Beleza? Então, o que é traduzindo para mim? Edificar é reação aos atributos de valor da pessoa que virá a seguir, justificando por que vale a pena você prestar atenção ao que esse estranho tem a dizer. Basicamente é isso. Né? E existe uma forma de fazer isso. Tá? Quem conhece esse cara não fala nada. Quem conhece esse cara não fala nada. Levanta a mão quem não conhece esse cara. Ótimo. Se esse cara fosse o cara que Tati trouxe, fosse o upline de Tati para conversar com aquele mega empresário retadão das galáxias aqui, aí Tati chegasse assim, ó, esse aqui é fulano, né? E eu não edificasse, sincero e honestamente, o que é que vocês pensariam desse cara aí? Jasper. Parece o Grace Brawley, né? O nome é Grace Brawley, aquele que viralizou recentemente cantando a música de tecladozinho. Né? Parece o Grace Brawley. Pois é. Pois é. Olha como a gente se trai, como a gente se engana. A gente julga pela aparência. E se não for devidamente edificado, esse pode ser qualquer um. Né? Só que ele é um dos maiores bilionários do mundo. Ele é dono do Império Alibaba, aquele mega conglomerado chinês, de onde vocês já compraram bugiganga, porcaria, já compraram, viu? Ele é o dono. Ele é o dono. Esse cara aí. Alguém conhece a história dele? Não, né? Pois é. Agora vem uma parte meio chata, porque eu vou ler rapidamente um resumo da história da vida dele. Depois eu vou fazer o ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Jack Ma, chinês, 53 anos de idade, fundador do conglomerado Alibaba, de fortuna pessoal avaliada em 46,9 bilhões de dólares e considerado atualmente um dos nomes mais fortes do empreendedorismo, não só na China, mas em todo o globo. Desde cedo, Jack já tinha interesse em aprender inglês, porém sua condição de vida simples não permitia que o jovem pagasse qualquer tipo de curso. Assim, ele decidiu que aprenderia inglês sozinho. Passou a pedalar por 70 minutos todos os dias até um hotel onde estrangeiros se hospedavam aos montes. Foi oferecendo tours ao redor da cidade para turistas e empresários. Essa foi a forma que Jack Ma encontrou para melhorar a proficiência na língua. Além disso, ele aprendeu muito sobre a cultura ocidental, bem diferente daquilo que havia conhecido até aquele ponto da vida. Após passar pela árdua experiência de 9 longos anos, 9 anos fazendo isso, hein? Era hora de Jack tentar entrar na universidade. Ele tentou a vaga em 3 faculdades de prestígio da cidade, porém falhou em todas as tentativas. Acabou passando em uma instituição considerada como muito mediana. Quando Ma finalmente se formou em inglês, tentou uma vaga para a Universidade de Harvard. Nos Estados Unidos foi rejeitado mais de 10 vezes.
No início da sua juventude, quando a rede de fast food KFC chegou na sua cidade, Jack viu uma oportunidade de trabalho, participou do processo seletivo. De 24 candidatos, os 23 passaram, adivinha quem ficou de fora? História real, hein, gente? Essa foi apenas uma entre outras, aproximadamente 30 instituições onde o chinês tentou algum tipo de emprego ao longo da vida, porém sempre rejeitado com a justificativa que não era bom o suficiente. Depois de muita frustração e desacreditar diversamente de sua capacidade, sua própria capacidade enquanto profissional, Jack agora era professor de inglês. Conheceu a internet em uma viagem para os Estados Unidos, era 1995. Jack Ma relata que uma das suas primeiras experiências na web despertou um projeto de ideia. Ele procurou a palavra cerveja e se assustou ao não encontrar nenhum resultado vindo da China. Ele continuou a pesquisa e surpreendeu mais ainda ao encontrar ao menos informações gerais sobre a China. Imaginando o potencial promissor da internet, ele juntamente com um amigo criaram um site amador relacionado à China, com informações gerais sobre o país. Logo após lançar a página, alguns chineses já começavam a mandar e-mails para o grupo, querendo saber mais sobre ele. Sua esperança em relação ao negócio promissor online cresceu mais ainda. Foi assim que surgiu a sua primeira empresa, que tinha o propósito de desenvolver sites para companhias locais que conseguissem vender produtos online para o exterior. Esse empreendimento, que precisou de um investimento de $20 mil, rendeu $800. Nossa. As ideias, a flor da pele e muita vontade de prosperar, Jack e aquele grupo de amigos continuaram investindo no fabuloso mundo da internet, pouco explorado na época. Daí surgiu a Alibaba. Todos trabalhavam no apartamento de mar, que na maioria das vezes não contavam com a limpeza ou estrutura ideal que um grupo de aproximadamente 17 pessoas precisavam para trabalhar dignamente. 17 pessoas no apartamento. Investidores à frente de grandes companhias não acreditavam no projeto daquele homem ambicioso, afirmando que não daria certo e que aquele modelo de negócio era péssimo. Isso fez com que, após buscar seu primeiro financiamento, Jack Ma se encontrasse sem nenhum incentivo monetário. Isso não fez, porém, que ele desistisse do seu sonho, muito pelo contrário. Finalmente, em 2004, recebendo investimentos milionários de diversos empresários famosos, como Jerry Yang, cofundador do Yahoo, o mundo estava finalmente preparado para abraçar a ideia daquele garoto nada prodígio. Atualmente, a Alibaba conta uma cadeia de empreendimentos igualmente idealizados por Ma, vale aproximadamente $230 bilhões. O valor superou o do Facebook em 2014, ano em que a companhia abriu suas ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, da Bolsa de Wall Street. Isso é Jack Ma. É aquele Gleif Brawley que você não deu valor. Então, como é que Tati, coitada, com um bilionário do lado e um prospecto descrente, edificaria um cara desse? Faltam a eles atributos? Não. Falta uma história impactante, envolvente, inspiradora? Não. Tá? Mas ela vai chegar e dizer, olha, boa noite, eu gostaria de lhe contar uma coisa. Jack Ma nasceu, não sei o que, o cara vai embora. Ela precisa edificar e não contar a história. É por isso que eu acho que esses dois assuntos estão tão intimamente ligados. Contar a história é uma coisa, edificar outra. Então, como é que você edificaria um cara desse? Quais itens dessa história você usaria para edificar Jack Ma sem contar sua história? É aí que está o grande X da questão. Porque eu já vi, vocês também já viram em algumas opens, alguém chegar, gente, agora quem vai falar é fulano de tal, que nasceu não sei aonde, que tem essa faculdade, que faz não sei o quê, que... Aí quando o cara chega, não tem nada para contar. Olha, a gente já falou tudo aí, eu vou começar... E é horrível, para quem chega é horrível, né? A sua história quem conta é você, não os outros. Vamos lá. Como é que você faria então para contar? Talvez, aqui eu tenho algumas possibilidades, né? Para você ver se vocês concordam comigo. Podia dizer que ele é o fundador do Alibaba. Você pode dizer que ele é um dos maiores empreendedores do mundo. Você pode dizer que ele é determinado, obstinado. Você pode dizer que ele é um exemplo de resiliência. Tudo isso que eu estou falando, quando ele contar a história dele, eu dizer, bem que ela falou. Mas eu não estou contando a história. Ele tem uma origem humilde. Você pode dizer que hoje ele serve a mais de 2 bilhões de clientes. Você pode dizer que é um cara visionário. Você pode dizer que ele tem uma história fascinante. E vejam que tudo isso daqui, nada mais, nada menos do que criou uma curiosidade dentro da cara. Eu quero ouvir a história desse cara. Agora eu quero ouvir. Conta aí. Então você preparou o terreno para a pessoa vir e dizer, Tati falou isso aí, realmente aconteceu assim, assim, assim. É ele que vai encher os detalhes lá da história dele. Muito bem. Portanto, para edificar adequadamente, conheça ao menos um breve resumo da história de quem você vai edificar. Não tem essa de você chegar aqui,
e olha pro cara assim, você lembra assim, o nome que você viu no flyer, e aí você inventa qualquer coisa, um grande líder, aquela enrolação. É um grande líder que veio aqui prestigiar a gente, por você e fulano. Tem que saber, né? Selecione os itens que realçam os valores da personalidade da pessoa e alguns dos seus resultados. É isso que faz com que você edifique sem contar a história. Você pinça algumas características que falam por que aquela pessoa é interessante, mas não conta a história. A história dele. Cuidado para não exagerar, cuidado para não transformar o cara num X-Men, né? O cara voa, né? Distorce a luz, aquelas... não é isso. Por favor. É realçar o valor do cara, mas sem exagero, sem invenção. A máscara cai rapidamente, nosso negócio não é de contar mentira. E é sempre interessante você perguntar para a pessoa que você vai edificar, se você tiver a oportunidade, como você quer que eu te apresente? O que você quer que realce em você? Né? O que você quer que conte para os outros? Como é que você se vê? Isso é interessante. Não é algo obrigatório, mas eu acho que é simpático, é cortês e é legal. Busque criar curiosidade sobre o que a pessoa tem a dizer. Ou seja, crie curiosidade na história que ela vai contar. E agora é hora de trabalhar. Nós temos que ser muito breves aqui. É o seguinte. Em cima disso tudo que eu acabei de colocar, né, eu gostaria que vocês escolhessem pares, tá? Nesse momento nós não vamos fazer um conta para um, outro conta para outro. É só um que vai contar para o outro. E o outro vai ficar sem contar para um, porque realmente está com uma hora bastante estourada, tá? Então o que eu vou pedir a vocês é que trabalhem em pares mais uma vez, tá? E que busquem ouvir o que a pessoa está te contando da história dela para poder edificá-la, tá? E eu vou chamar um de vocês depois aqui para poder vir aqui à frente, para fazer a edificação dessa pessoa que você vai treinar. Ficou claro? Você vai escolher um par, uma pessoa vai trabalhar. Você vai ouvir um pouco da história dela para poder depois edificá-la. Você não vai contar a história dela, você vai edificar. Não é a história, é edificar. Beleza? Por favor, escolha os seus pares. Você vai ouvir a história. O que você vai fazer com ela? Ah, fugiu! Vamos lá? Posso fazer com você? Tá fazendo com ela? 2 minutos. Tudo bem? Sérgio? Vamos lá. Você fala de mim. Legal. Conheça um pouco o breve resumo da história do Tiago. Você gosta da história do Tiago? Seleção que realça o valor da personalidade da pessoa e dos seus resultados. Eu poderia dizer que o Cristiano, ele é comunicativo. Você decidiu escolher estética por conta da Joanessa ou foi tudo que legal? Isso não é por acaso. Está muito relacionado. Legal. Fala um pouquinho de mim. Eu tenho 41 anos de idade. Sou formado em engenharia da computação. Fui em 2002. Então, 15 anos. Trabalhei, sou de Campinas, São Paulo, trabalhava em São Paulo, capital. Comecei na faculdade fazendo não era nem Campinas nem São Paulo, uma terceira cidade. Eu vivia, acordava muito cedo, chegava muito tarde para a faculdade, trabalhava, pagava minha faculdade. Eu acreditava que eu teria uma carreira promissora, pelo menos a minha parte eu fazia. Sou um cara muito técnico, sou engenheiro, sempre me dei muito bem. Porém, eu acho que chegou
do seu estava turno. muito cansado. É isso aí. É isso aí. Eu não tinha perspectiva. Quando eu conheci eu falei, cara, Tomem seus assentos. Isso aí. perspectiva gigante. É o que só para falar. Tomem seus assentos. Pra mim, eu Bem, a minha parte termina aqui, né? E eu deliberadamente não fiz o que eu mesmo falei. Procure conhecer um breve resumo da pessoa que vai falar em seguida. Eu fiz isso de propósito, porque um de vocês aqui acabou de aprender a edificar esta pessoa. Ela está aqui entre nós, escondida. Portanto, eu vou pedir para a pessoa que trabalhou com o nosso Rubi, que por favor venha aqui à frente e o edifique, porque o próximo a falar é ele. não vou conseguir essa. Nem que você vai pegar o microfone e volte. Aí eu não vou mais, ela não pode. Se não vai montar, vai montar. Respira. Boa tarde. Boa tarde. Tá certo. Mas respire. Eu não gosto de apresentar em público, eu tô muito nervosa, quase morrendo. Mas é um desafio, querido. Você está vencendo. Rodrigo. Então, eu falei com o Rodrigo aqui. Ele fez engenharia da computação. Ele é de Campinas. E então, ele fez, ele trabalhou, ele estudou tudo, ele trabalhou certinho. Só que aí ele, não tinha perspectiva, ele não tinha tempo, ele tá procurando alguma coisa diferente. E aí ele acabou se deparando com o nosso negócio e aí mudou a vida dele. Isso é uma sala de palmas.